Olá, pessoal! Bem-vindos! Para quem está aí na batalha sonhando com uma vaga no serviço público, chegou no lugar certo. Hoje, a gente vai desvendar um assunto que é, sem exagero, a alma de qualquer concurso: os princípios da administração pública. Pensa neles como as regras do jogo, sabe? O manual de instruções que todo futuro servidor precisa ter na ponta da língua, não só para gabaritar a prova, mas para ser um profissional excelente. E para ninguém ficar perdido, tá aqui o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente entende as regras gerais do jogo. Depois, vamos mergulhar de cabeça na sigla mais famosa dos concursos, a LIMP. A gente vai detalhar cada letrinha, claro. Em seguida, vamos explorar aqueles princípios que não estão escritos, mas que caem na prova, que é uma beleza. E por fim, a gente amarra tudo, entendendo por que isso é tão importante. Bora lá? Então, vamos começar pelo comecinho. Para a gente entender como a máquina pública funciona, a gente precisa primeiro entender o sistema operacional dela. E são esses princípios, a base de tudo, o código-fonte que diz como o Estado deve agir, em absolutamente tudo que ele faz. E essa é a grande pergunta, né? Pensa bem, desde a obra de um hospital, a fiscalização de uma loja, até a aplicação de uma multa, nada, mas nada mesmo é feito de qualquer jeito. Existe um conjunto de regras de ouro que guia cada passo. E olha, não são dicas não, são ordens. E são essas ordens que a gente vai dominar hoje. E a principal fonte dessas regras está lá, cravada no artigo 37 da nossa Constituição. É ali que a gente encontra os princípios expressos. E para nunca, jamais esquecer quais são eles, existe uma senha, um macete de ouro que todo concurseiro de sucesso conhece: a sigla LIMP. Anota, tatua na mente, faz o que precisar, mas guardem essa sigla. LIMP. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e o E de eficiência. Agora, a gente vai desmontar essa palavrinha letra por letra para ela nunca mais sair da cabeça. Ok, mergulhando no nosso LIMP. Vamos começar com as duas primeiras letras, que são o alicerce de tudo. L de legalidade e I de impessoalidade. São elas que garantem que a administração faça sempre a coisa certa e que essa coisa certa valha para todo mundo, sem exceção. E aqui, gente, tem um ponto que despenca em prova. Presta atenção na diferença crucial da legalidade, para nós, cidadãos, e para a administração. Para a gente, na vida privada, vale a regra: tudo que a lei não proíbe, a gente pode fazer. Agora, para o gestor público, a lógica é o contrário. Ele está, digamos, amarrado na lei. Ele só pode fazer o que a lei manda ou autoriza. Se não tem lei permitindo, ele simplesmente não pode agir. Simples assim. Seguindo para o I, impessoalidade. Esse princípio aqui tem duas faces, tá? A primeira é a mais óbvia: tratar todo mundo igual, sem favorecer o amigo ou perseguir o inimigo. É a tal da isonomia. A segunda face é que a ação do governo não pode virar propaganda pessoal. Sabe aquela placa de obra com o nome e a foto do prefeito bem grande? Então, é exatamente isso que a impessoalidade proíbe. A obra é do Estado, é da cidade, não do gestor da vez. Continuando nossa viagem pelo LIMP, chegamos agora no M, no P e no E. Moralidade, publicidade e eficiência. Juntos, eles dizem como o administrador deve agir, sempre com ética, com tudo às claras e buscando o melhor resultado. O M de moralidade é um clássico. E o exemplo perfeito é o nepotismo, a famosa mania de empregar parente. Um ato pode até ser legal no papel, mas se ele for desonesto, se ferir a ética, ele é imoral e, portanto, inválido. A súmula vinculante 13 do Supremo, que proíbe essa farra de nomear parentes, é a prova viva disso. Guarde essa frase: não basta ser legal, tem que ser moral. Agora, o P de publicidade. Pensa assim: a administração pública é uma casa de vidro. A regra é que tudo que acontece lá dentro tem que ser visível para todo mundo. Os atos têm que ser publicados, divulgados, para que a sociedade possa fiscalizar. É por isso que existem os diários oficiais, sabe? É a publicação que torna um ato oficial, que faz ele valer de verdade. O sigilo, o segredo, é uma exceção raríssima. E para fechar o nosso LIMP com chave de ouro, o E de eficiência. Esse foi o último a entrar nesse time, sabia? Ele veio para dar uma sacudida na gestão, para dizer: olha, não basta só seguir a lei, tem que entregar resultado. Ser eficiente é isso: prestar um serviço de qualidade, rápido e gastando bem o nosso dinheiro. É o famoso fazer mais e melhor, com menos. Mas calma lá, que não acabou. A matéria não para no LIMP, não.
Além desses 5 que estão escritos na lei, existe todo um universo de princípios implícitos. Eles não estão lá listadinhos no artigo 37, mas são super reconhecidos e, olha, caem demais em prova. São as tais regras não escritas, mas que têm uma força enorme. A lista é longa, mas esses aqui são os campeões de audiência nas provas. Supremacia do interesse público, continuidade do serviço público, autotutela. São nomes que a gente precisa conhecer. Vamos dar uma olhadinha mais de perto nos mais importantes, combinado? A supremacia do interesse público é talvez a base de tudo no direito administrativo. É esse princípio que dá ao Estado certos superpoderes. Por exemplo, quando o governo desapropria um terreno particular para construir uma escola, o interesse de todo mundo em ter uma escola se sobrepõe ao interesse de uma pessoa só, que era a dona do terreno. O coletivo vem antes do individual. Outro que é super intuitivo, o da continuidade. Já pensou se o hospital fechasse no feriado ou se a coleta de lixo simplesmente parasse por uma semana? Não dá, né? É porque as necessidades da população não tiram férias. Por isso, os serviços essenciais não podem parar. Eles têm que ser contínuos. E agora, um que é pura pegadinha de prova, autotutela. Respira fundo, porque esse ponto é crucial. Autotutela é o poder e também o dever que a administração tem de corrigir os próprios erros. E ela faz isso de 2 jeitos. Se o ato foi ilegal, ela anula. O efeito volta no tempo, é ex tunc, como se o ato nunca tivesse existido. Agora, se o ato era legal, mas se tornou inconveniente, ela revoga. O efeito é ex nunc, ou seja, só vale daqui para frente. Está tudo na súmula 473 do STF. Tem que saber. Bom, chegando na reta final, vamos amarrar todas as pontas. Entender tudo isso não é só decorar para passar na prova, gente. É muito mais. É compreender a verdadeira alma do serviço público. É o que vai guiar cada decisão na futura carreira de quem passar no concurso. Então, o resumo da ópera é o seguinte. Para a prova, dominar o LIMP e os principais implícitos é ponto garantido na certa. E para a vida como cidadãos, são esses princípios que garantem que o Estado vai trabalhar para a gente e não para interesses particulares. É a nossa segurança, a nossa garantia. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo isso, um futuro servidor deve olhar para esses princípios só como uma lista de regras a cumprir para não ser punido? Ou será que eles representam algo maior? Uma verdadeira vocação para servir as pessoas com justiça, com ética, com transparência e com eficiência? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Bons estudos e até a próxima!